Manas que Viajam, um videocast que reúne manas que viajam por lugares e ideias. Juntas, vamos mostrar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Boa viagem! Eu sou Nath Barbosa, estou nômade, moro vivendo pelo mundo. Vou fazer uma breve autodescrição antes da gente começar. Eu estou num fundo com sala de estar, um colar preto, cabelo preto longo, pele branca, olhos castanhos. A nossa convidada também está com uma blusa preta, de alcinha, cabelo longo, castanho escuro, pele branca, um fundo branco com parede branca e um armário. E bom, vou começar contando para vocês que eu ainda estou no último destino Colômbia. Como vocês sabem, eu faço viagens longas, sempre morando pelo mundo. A galera até chegou a inventar um novo termo agora, Slowmad, para nômades e slow, e eu super me identifiquei. Fica o convite para quem quiser se inscrever no canal, seguir a gente no Spotify, seguir o nosso programa, curtir os episódios, comentar. E eu quero convidar para se apresentar a nossa entrevistada do dia, é a Evelyn. Seja bem-vinda, mana. Olá, obrigada pelo convite mais uma vez. Estou super lisonjeada de falar um pouquinho sobre viagens, né? Esse assunto que eu adoro, que eu sou apaixonada. Eu brinco que eu nasci para isso, mas eu tenho que trabalhar nos intervalos, mas assim, super admiro a sua coragem de se jogar, de ser nômade. Eu acho que é uma experiência incrível que todos deviam viver, assim. Eu acho que o que você ganha, assim, nessa troca assim, é uma coisa que não tem preço, sabe? Eu acho que é uma bagagem que a Impagável, gente né, leva mano? para a vida e para o mundo. Total para a vida. Bom, fala um pouco de você, mas em especial, conta pra gente um dos seus principais valores de vida. Olha, bom, meu nome é Evelyn, tenho 39 anos, moro aqui em Suzano, São Paulo, e, assim, como valor de vida, eu acho que o meu principal valor, assim, sempre me questionam, qual é o seu principal valor, é lealdade. Eu acho que nós temos que ser leais com as pessoas, com a gente, com aquilo que nós acreditamos, porque quando nós não temos essa lealdade, principalmente para com a gente, né, com aquilo que a gente acredita, a gente meio que se perde aí no meio desse tanto de informação, tantas coisas que esperam da gente, né? Gente, eu fico impressionada como que as manas chegam no momento certo, assim. Eu convido e vem. Aí vocês pegam e metem e falam o que eu tenho que ouvir, assim, o que eu tenho que lembrar. Gente, é muito louco quando acontece isso, mas assim, acontece direto. Já ia falar, graças. Obrigada, mana. É exatamente isso. Nossa, eu tô brisando muito uma questão dessa, porque quando a gente perde a conexão com a gente mesma e tem que cuidar do seu merecimento, do seu pertencimento, das coisas que você acredita, pra ficar tudo bem mesmo, né? Sim. E é importante, né? Eu acho que assim, autoconhecimento é uma coisa fundamental. E quando você mergulha nisso, é um caminho sem volta. E isso se cruza muito, né? Se funde muito. Você se conhecer e você ser leal com aquilo que te faz bem, com aquilo que te faz feliz. E também respeitar os limites, né? Porque tá nessa questão da expectativa do outro. Eu acho que criar expectativa, isso é inevitável, é inerente do ser humano. Mas até que ponto eu tenho que satisfazer a expectativa do outro? Uma vez eu ouvi uma coisa que fala que quando a gente fala sim para o outro, querendo dizer não, o não nós estamos dando para nós. E aí, a partir do momento que eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, não, eu nunca mais vou falar sim para o outro e não para mim. Primeiro, eu sim para mim. Se ele der certo com o sim do outro, maravilha. Agora, o sim é para mim sempre em primeiro lugar. Massa! A Alice,
ela trouxe um ponto também que complementa muito isso que a gente está falando. Primeiro, o valor dela, liberdade com segurança, que eu achei incrível. Porque muita gente fala que a liberdade, ela é risco, ela é se jogar. E não, é impor limite, que nem você fala também, às vezes é necessário ter disciplina e tal. E a gente conversou muito também sobre essa questão das expectativas e do que está no nosso controle. A única coisa que a gente tem controle é o que está dentro da gente, né? Sim, Então é sobre, exatamente, resume tudo isso que você falou também, que é isso, é você se conhecer, ter certeza daquilo que você é, ou que você quer ser, ou que você está sentindo no momento e tal, para você saber que limite colocar, para você saber como reagir às coisas, para onde que você quer ir, enfim, né? E para sim, priorizar, tipo, coisas como viajar, por exemplo, se isso é importante para sua vida, fazer acontecer, né? sim, é importante. Você lembra a primeira viagem que você fez sozinha? Eu lembro, a primeira viagem que eu fiz sozinha foi em 2009. Eu fui para São Miguel das Missões, que é uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. E foi muito legal, assim, porque o que me motivou a ir para essa cidade, né? Eu vi um quadro com a imagem de uma catedral que fica lá em São Miguel das Missões, porque eu gosto muito Uhum. de história. Então, todas as minhas primeiras viagens estavam relacionadas com a história. Que E massa. aí eu essa imagem, essa catedral, e é uma ruína até hoje, assim, hoje em dia é considerado um patrimônio da Unesco, e é um lugar muito bonito, assim, no interior do Rio Grande do Sul, e só que assim, ele tem uma relevância histórica muito importante, porque lá foi onde teve uma das maiores batalhas, né, entre os espanhóis e os jesuítas e os indígenas. É um lugar muito rico e que poucas pessoas conhecem, mas assim, quando eu vi aquela imagem, eu coloquei na minha cabeça, anos antes, eu coloquei na minha cabeça que eu queria conhecer aquele lugar, porque assim, como era a primeira vez que eu saía de São Paulo, eu falei, não, eu quero ir de ônibus, porque eu quero ver as paradas, eu quero ver tudo e tal. Então, assim, Uhum. foi uma coisa muito gostosa, assim, porque eu sempre fui muito livre, sempre fui de me jogar mesmo nas Uhum. coisas. Então, assim, se eu for falar para você, eu senti medo, não me recordo de ter sentido medo, porque eu estava tão eufórica por estar Uhum. conhecendo um lugar que até então era só uma imagem e estar saindo pela primeira vez aqui de São Paulo, né? Foi, foi incrível, assim. E todas as experiências, né? Conhecer as pessoas de lá, ver a cultura lá, são coisas que enriquecem muito. Que linda. Legal que você foi, tipo assim, nutrindo aquele sonho mesmo e vendo como tornar possível, né? Acho que por isso que você não sentiu medo, era uma coisa que você queria tanto, né? Que gostoso poder viver, assim, isso. Foi mais uma sensação de euforia mesmo. Olha, estou saindo, e é a primeira vez, porque dali em diante eu prometi para mim mesma que todos os anos eu viajaria para pelo menos um lugar diferente. E eu fiz isso na maior parte dos anos, com exceção assim, de anos que eu mudei de trabalho, então eu não tive férias, coisas desse tipo. Aham, Mas desde aham. então, eu falo que viajar é necessário para nós nos sãos, sabe? Eu acho que quando eu viajo, é importante para eu recarregar as baterias, para que eu consiga aproveitar aquele momento para mim. Então, eu acho necessário. Eu acho que todo mundo deveria ter isso como hobby, assim, e começar mesmo que você não possa fazer uma grande viagem, mas assim, começar com pequenos momentos, né? Viva as experiências, vê o que a vida vai te trazer. Eu acho que é fundamental isso. Ah, demais. E a última viagem, qual foi então? Achei lindo que você conseguiu manter isso como um padrão, um objetivo de vida para cumprir todo ano. E qual que foi a Sim. última? Me conta. Bom, a última viagem sozinha foi o ano passado, quando eu mochilei pela segunda vez pelo Nordeste, que foi incrível também. Eu vi coisas incríveis, eu conheci um lugar fantástico no Piauí, no sertão do Hum. Piauí, que Uau. chama é, Parque Nacional da Capivara, Uhum. e é a maior concentração de pinturas rupestres do planeta. E fica aqui no nosso país, fica
dentro do Brasil e é incrível, é um lugar que pouquíssimas pessoas conhecem. Recentemente acabou tendo uma procura maior, porque o Porchat, né, ele foi para lá recentemente, ele também ficou surpreso de ser uma coisa tão rica, um lugar tão rico e que Uhum. os brasileiros conhecem. Então, Olha eu só. comecei por lá, depois eu fui para Recife, de Recife eu fui para Paraíba, voltei para Recife, porque nessa minha passagem por Recife eu conheci algumas pessoas lá que me chamaram para voltar para o ensaio de carnaval em Olinda, num domingo, isso era numa quarta-feira. E aí, ali, conversando, Tudo. bebendo e tal, conheci duas pessoas, e eles, vem para casa domingo e tal. Eu falei, olha, eu tô indo para João Pessoa hoje, mas eu volto. E eles, você não vai voltar, não sei o quê. Eu falei, não, eu volto. E aí eu voltei, fui de novo para Olinda, curti o ensaio de carnaval, que os blocos já estavam começando a ensaiar, foi incrível, recomendo para todo mundo, até eu que achei que não gostasse de fervo, fiquei apaixonada, fui no meio do bloco, naquele fervo todo, foi incrível. E aí depois eu fui para o Rio Grande do Norte, fui para ia ficar 3 dias lá, e acabei me apaixonando e fiquei o restante das férias por lá. Aonde? Para Pipa. Ah, Pipa. Você conhece? Sim, Você também ficou apaixonada. eu curti muito, é linda aquela Baía dos Golfinhos ali, pelo amor de É, Deus, que lugar eu mais achei incrível. incrível. Assim, eu gosto muito do Nordeste, né? Mas Pipa eu acho que tem não sei, tem uma energia Uma totalmente vibe. diferente, assim, dos outros lugares. Porque eu só ia passar, eu ia ficar 3 dias lá e acabei ficando, assim, o resto das férias todas. Eu passei uma semana lá, que eu ainda tinha mais uma semana, e eu fiquei uma semana lá e foi fantástico. Fiz amigos, conheci lugares, foi maravilhoso. É gostoso demais. Esse lugar no Piauí, como é que você chegou nele? Como que você descobriu? Então, também, né? Eu ia minhas pesquisas, tava, sei lá, tava pesquisando, porque eu gosto muito de arte rupestre. Aí fui fazendo alguma pesquisa, tá, uns 3 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos atrás, e aí eu me deparei com esse lugar, e é legal, assim, você conhecer um pouquinho, mergulhar um pouco nessa história e imaginar que há 30 mil anos, 40 mil anos atrás, já tinha humanos vivendo ali, né? Então é muito Surreal, gostoso, é né? bonito, é Muito fantástico, é surreal. mágico. Mágico. Você conhece o Vale do Catimbau? Não conheço. Aquela vez eu vi na sua postagem, sabe, quando eu estava fazendo essa viagem, né, que estava mochilando lá pelo Nordeste, eu pensei em ir, só que aí como eu já tinha programado outros lugares, eu acabei não indo, mas eu vou voltar lá ainda. Legal. Sim, é bem incrível. Você falou isso da pintura rupestre, eu fiquei bem impressionada com algumas coisas de lá também, assim, que ainda estão tão meio que intocadas, digamos. É Uhum, legal conhecer lugares assim que ainda não estão tão turísticos, né? É gostoso. sim. Você se sente assim, E lá, descobrindo mesmo o novo, né? Tipo, exploradora. exatamente. E lá na Serra da Capivara, assim, é preservado hoje porque há 50 anos atrás, uma pesquisadora, Nied Guidon, que é uma referência mundial de preservação de estudos, né, desse tipo Uhum. de arte, ela começou a trabalhar em cima disso e aí acabou preservando, assim, toda a estrutura. Então, as pessoas que moravam ali, eles conseguiram realocar essas pessoas para, de fato, tornar aquilo um parque nacional. E aí a Ai, importância, né, de você só acessar com guia, porque nós sabemos que existe muita depressão, que as pessoas sim, acabam estragando muito, né? Então, total. assim, é um trabalho fantástico que foi feito ali de estudos, de pesquisas, de preservação mesmo, e assim, é muito legal porque é um dos poucos parques nacionais do país que você tem alguns trechos com acessibilidade. Então, você consegue Olha, chegar com que cadeira de massa! rodas em alguns trechos mais fáceis, você consegue chegar com cadeira de rodas muito próximo, assim, das pinturas e conseguir aproveitar isso. E eu achei isso fantástico, assim, porque parques nacionais geralmente são locais com uma estrutura, mas não uma estrutura de inclusão, né?
E lá, sim, Sim, lá tem isso que eu achei fantástico. incrível. Adorei. Você falou um pouquinho de coisas que te motivam, que tem lugares que têm história, que tem cultura, lugares que fazem você aprender. É isso? Ou tem mais alguma coisa que te motiva a chegar nesses lugares que você já passou? Eu acho que basicamente é isso, sabe? De experimentar o novo, de conhecer, de me jogar. Geralmente, quando eu Uhum. viajo, eu gosto de viver a cultura local. Eu Uhum. gosto de saber como as pessoas dali vivem, o que elas comem, de sair um pouquinho, assim, sabe? De quebrar alguns padrões. Eu lembro que no ano passado, eu não gosto muito de marisco, assim, essas coisas, né? E no ano passado, quando eu fui para o Recife, na verdade, no ano retrasado, quando eu fui para o Recife, tinha um caldo de sururu, que é uma espécie de marisco. Sim, E embora eu não gostasse daquilo, mas eu quis experimentar. E aí eu experimentei e eu fiquei apaixonada. Tomei 3 caldos, assim, um na sequência do outro. Eu gosto disso, sim, de você se permitir, sabe? Se permitir novos sabores, novas culturas, sobre todas as coisas, assim, porque eu acho que a gente vai muito preparado para isso, sabe? Para julgar. Ainda não, a gente tende a querer que seja tudo uma reprodução daquilo que a gente já vê, né? O mais mesmo. E quando sim. você viaja, eu acho que você tem que se despir disso. Sabe, vai ali, vai usar o transporte público. Esses dias eu recebi uma amiga aqui em casa que mora no interior, e ela falou assim: você me inspira, sabia? Porque eu e o Brian, que é o namorado dela, falou assim: agora a gente anda de transporte público para todo lugar que nós vamos. Porque eu, quando eu viajo, eu gosto de usar o transporte público ali do lugar, mesmo que eu não saiba, tá? Como eu chego, como eu faço. Aham, Mas eu vou sim. perguntando e eu me informo. Eu lembro quando eu fui para a Argentina, que eu estava em Buenos Aires, e aí eu fui pro Caminito, e eu fui pegar o ônibus, e eu não sabia que lá o ônibus você paga por trecho, né? Pelo menos na época era assim. Olha, Então você anda e você paga proporcional ao que você utiliza. E era só com moedas, e eu não tinha moedas. E aí eu ali, né, tentando desenrolar, aí a moça foi, tipo, uma moça de lá, uma argentina, foi e pagou pra mim. Ela falou assim, não, pode passar. E pagou. E ela viu que eu tava meio perdida, né, sem saber direito. E assim, eu achei isso fantástico. gosto muito disso também, de viver a cultura local. Ai, maravilhoso isso. Que legal que você teve em Buenos Aires também. E esse negócio do transporte público é muito interessante, porque a gente aprende mesmo, né? A gente observa, a gente tem mais contato com o povo. Eu peguei o trem lá e o trem, ele tem a catraca liberada. Só que você tem que comprar o bilhete, mas você não tem, assim, igual nós temos aqui, uma catraca para liberar. Não, você compra e você passa e a catraca é livre, assim, a portinha lá é livre. Só que aí você Aham, tem que guardar aquele bilhete, porque se de repente um fiscal te aborda, aí você tem que apresentar o bilhete. E eu achei isso muito legal, porque assim, eu vejo, eu já ouvi falar, né, de países da Europa que também são dessa forma, e a gente acha que não, que aqui, né, na América do Sul, que isso não não acontece. Sim, tem. E acontece, claro. e tem também, assim, sabe, essa questão da confiança, de as pessoas elas fazem porque é o correto fazer, independente de ter ou não ter alguém olhando. Eu achei isso bem Sim. legal, achei que, assim, foi uma coisa que simples, mas que me marcou como experiência, sabe? Sim, para expandir a nossa visão, da gente não ficar achando que a gente está ali abaixo dos colonizadores, né? Exatamente, porque a gente tem esse complexo de vira-lata, né? E Tem. principalmente brasileiro, assim, eu acho que o resto dos países latinos nem tanto, mas brasileiro, assim, eu percebo que a gente tem esse complexo de vira-lata que é validar muito mais o que vem de fora, o que vem da Europa, o que vem dos Estados Unidos, e não, aqui a Sim, gente tem uma riqueza, sabe? Que a gente não se dá super. conta. Eu tenho descendência nordestina e eu tenho descendência italiana também. E assim, eu sempre falava, é porque eu tenho descendência italiana e tal. E aí, quando eu fui para o Nordeste, que eu fui para a cidade do meu avô, há 2 anos atrás, que eu fui para a cidade dele, eu fiquei imaginando, tipo, ele há 60 anos atrás, saindo de lá, um menino, criando coragem de sair de lá para vir para São Paulo, para viver na cidade grande.
E aí aquilo fez eu enxergar tudo de uma outra perspectiva, assim, sabe? Que Olha a lindo! garra, olha a coragem da pessoa de sair de Aham. lá um menino e de voltar, porque meu avô foi voltar para a cidade dele muitos anos depois, acho que 20 anos depois, foi a primeira vez que ele voltou para a cidade dele. E aí ele voltou já numa condição muito melhor, né, tal. Mas assim, foi ali que caiu a ficha, sabe? Do quanto a gente precisa valorizar todas as pequenas conquistas e largar essa coisa de vira-lata, sabe? Ok, é legal você ter uma descendência espanhola ou italiana ou o que seja, mas valoriza o teu povo, valoriza E as suas valorizar o que é raízes, de nosso, onde você né? O de veio. origem. Aham. Exatamente, o esforço que aqueles que vieram antes de você fizeram, sabe? Cada dia mais que eu viajo também, e principalmente esses 2 anos que eu fiquei pelo Brasil, foi uma reconexão assim com o que é nosso, de orgulho mesmo pela nossa cultura tão diversa, orgulho do nosso povo e de fato conhecer. Tinha hora que eu me sentia gringa, assim, dependendo do lugar que eu tivesse, eu me sentia assim, meu Deus, eu tô. Como que eu não sabia que isso existia, né? Sim. E, e eu achei legal que você falou o negócio da comida diferente, né? Que é também essa outra parte de tipo, se lançar no novo em todos os sentidos. Porque é isso. Tipo, você não vai perder nada. Muito pelo contrário, você tem a chance de ganhar muito experimentando o que você, né, o que você pode experimentar, vivendo o que você pode viver, assim, sem medo, comer alguma coisa que, sei lá, às vezes você acha que não vai gostar, pode ser que você não goste, pode ser que você goste, né? Eu também foi uma coisa que mudou muito em mim, assim. Eu estive no último mês, eu estive em situações que eu não podia muito escolher, assim, o que eu ia comer, o que eu ia beber. Porque eu tava ali sendo recebida em casa de famílias, então, tipo, era o que eles iam fazer, era o que eles iam comer, e eu tava junto, né? Então, Uhum. exemplo, teve um dia que a família fez uma moela frita com arroz de coco para comer no café da manhã. É tipo assim, moela é um trem que eu não gosto muito, né? Aí você vai ficar toda, ai, não, não vou comer. Não, bora. Aí eu peguei o trem, comi tudo. E falei assim, não é tão ruim. É tipo, perder mesmo as coisas que te prendem. Isso, sei lá, eu acho que é um trabalho até terapêutico, psicológico, para você também trabalhar outras questões da sua vida, porque é você largar a mão e experimentar. E se jogar, igual você falou. Se joga. Eu gosto de me jogar, né? Sim. Eu percebo muito isso, assim, e é legal porque eu acho que sabores, comidas, tem muito a ver com memória afetiva. Então, você vai lembrar daquele momento, daquele sabor. Eu lembro que o ano passado, quando eu voltei, nossa, assim, o Nordeste, para mim, ele tinha sabor de tapioca, tinha sabor de cajá, tinha sabor de tantas coisas que a gente tem com muito mais frequência lá. Então, assim, você volta com uma bagagem cheia, e não só É, assim de experiências, mas de sabores, um coração quentinho das pessoas que você conhece, porque super. quando você viaja sozinha, você está mais aberta a conhecer pessoas, né? E a viver experiências. Eu lembro que no ano retrasado eu também fui para o Nordeste, fiquei mochilando por alguns estados do Nordeste, e teve um dia que eu estava em Alagoas e choveu muito. E choveu demais. Eu estava num hostel, que eu sou apaixonada por ficar em hostel. Eu fui em agosto, né? Não vão para o Nordeste em agosto, que só chove, não recomendo, tá, gente? Fica a dica. Fica a dica, procurem um outro momento para ir para o Nordeste, ele é fantástico, não vale a chuva. E aí esse dia choveu muito, assim, e aí, como eu estava em hostel, então ficamos, assim, começou a ir a galera toda lá para a área de convivência, ali para a salinha. E aí eu sei que no final da noite, assim, final não, vai, umas 9 horas da noite, 8, 9 horas da noite, tinham 16 pessoas de lugares totalmente diferentes, que não se conheciam, todo mundo conversando, e a gente resolveu ir para um barzinho, e fomos todos para o barzinho, ficamos lá, então, assim, é muito gostoso. Eu vejo várias pessoas, assim, muitas pessoas me abordam, né? Ah, mas como que você viaja tanto? Mas
ai, como que é ficar em hostel, tal? É seguro. Gente, é Uhum, super seguro. uhum. Eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que viver, sempre que possível, porque você conhece muita gente legal, você economiza, porque para quem gosta de viajar por bastante tempo, economia é fundamental. Nós Super, não nascemos herdeiros, né, Nath? É exatamente. muito bom. E é muito legal, assim, porque você conhece muita gente, muitas experiências, você ouve a história das pessoas, assim, e você leva para a vida, né? Nós duas mesmo nos conhecemos num hostel em Aracaju. E estamos Exato. aqui conversando anos depois, então é Anos fantástico. depois. É exatamente isso. Ai, e que coincidência. Ah, não, não foi foi a última. A Lene, eu também conheci ela em Aracaju. Não sei se Hum, foi na mesma época, se você chegou a conhecer foi. ela ou não. Eu É, lembro dela. maravilhosa. Ana, e me conta uma coisa, você falou que curte pesquisar isso sobre os lugares, né, de acordo com os objetivos que você tem e tal. Às vezes, uma vez ou outra, acontece comigo também isso de perder a temporada de chuva. Mas o Ai, que mais você horrível. faz para organizar os seus rolês, assim? Tem alguma coisa que você curte muito, assim, que é para você imprescindível na hora de pensar suas viagens? Eu pesquiso isso, assim, a melhor fase para viajar para os lugares, porque dependendo do lugar, isso faz muita diferença. Uhum. Então, por exemplo, assim, eu fui para o Peru também há um tempo atrás. E tinha época específica para ir para lá, porque se você vai para Machu Picchu na época de chuva, é arriscado. Além de você não conseguir curtir, é arriscado pra caramba. Então, assim, você acaba, né, tendo todo o deslocamento, todo o custo, e você acaba Imagino. não tendo uma experiência tão agradável quanto poderia ser. Depois de algumas Então, experiências desagradáveis, eu aprendi isso na marra também. é, então assim, eu procuro saber quais são as melhores épocas para viajar para algum lugar. Então, assim, tem lugares que são muito específicos, por exemplo, eu quero ir para os Lençóis Maranhenses, Ah, mas eu não consegui pegar. amo. Eu quero conhecer aí. Mas assim, para você ir para os Lençóis Maranhenses, a melhor época é entre junho e agosto. Então, se você não for fora dessa época, você vai pegar as lagoas vazias, não vai ter aquela beleza que Sim. você verifica em todas as fotos. E aí você vai ficar fazendo aqueles memes, né? Bem na minha vez, que foi o que aconteceu comigo em Maragogi. Todo mundo posta aquela foto linda do Caribe brasileiro, a minha não. Parece qualquer outro lugar menos o Caribe brasileiro. Então, eu acho que é legal isso, assim, você se informar sobre a melhor época para viajar, se for para fora do país, você ter dinheiro em espécie é fundamental também, Uhum. porque às vezes já aconteceu, quando eu fui para a Argentina, por exemplo, eu levei aqueles cartões pré-pagos, né? Um pouco de dinheiro em espécie e fiz o aviso de viagem no meu cartão. Mas quem disse que eu consegui? Não utilizava meu cartão de jeito nenhum. Então, Nossa. assim, eu tive que passar uma semana na Argentina com o dinheiro que eu tinha em espécie e com o dinheiro que estava lá no meu cartão pré-pago. Então, assim, várias Ixi. coisas que eu queria fazer, não consegui fazer porque o meu recurso estava escasso ali, porque eu não conseguia liberar meu cartão. E assim, eu liguei no banco, liguei na administradora e não sei o que aconteceu, não conseguia. Então, acho que é legal você se precaver um pouco em relação a isso. Hoje em dia tem bastante, tem esses cartões, né, que você pode sacar na moeda local, então isso é bem legal também. É mais essas coisas Uhum. assim, sabe? Pensar no que você vai precisar ali para aquele lugar, se preparar para. Porque assim, percalços acontecem e são até legais porque viram histórias para contar depois, mas Uhum. quando eles são leves, vira uma boa história. Agora, quando é uma coisa mais, um perrengue mais pesado assim, aí não é tão legal. Então, é bom você sempre É. pesquisar antes o lugar que você quer ir, o que você quer fazer naquele lugar, e não ficar também muito fechado, sabe? Não, eu acho que é legal você conhecer um pouco da região e falar assim, sei lá, quero. Você pesquisa o que tem ali no local e falar, eu quero conhecer esse ponto, mas estar aberto. De repente, não dá para você conhecer uma coisa, mas aí você vai e se abre para outra. Sabe? Sair, sabe? Sim. Deixar as coisas Deixar acontecerem, fluir porque também, né?
Alguma coisa pode te Exatamente. surpreender, claro. Porque Eu senão você amo. fica muito fechado ali naquele planejamento, e aí, se aquilo ali não dá certo, você acaba se frustrando. Então, Super. não, é uma viagem, é para você curtir, é para você aproveitar. Então, deixa fluir, deixa as coisas acontecerem. Às vezes, o que acontece inesperadamente é muito melhor do que aquilo que você tinha planejado. Deixa acontecer naturalmente. Realmente. É bem isso, né? É a vida é isso, gente. A gente não planeja as coisas. A gente pode até planejar. Agora, se aquilo que a gente planejou vai se concretizar, são outros 500. A gente não tem o controle de nada. Então, Não assim, tem. Só da aceite. gente mesmo. Aceite. Ah, eu vou É, repetir a frase da entrevistada, a Alice. Foi a penúltima antes de você. A gente só tem controle sobre a gente mesmo. O que você puder fazer internamente ou dentro das suas possibilidades, tipo essa coisa do dinheiro que é super importante, faça. O resto tem que deixar fluir, tem que deixar acontecer naturalmente, porque senão, que nem a Alice falou nesse episódio também, eu tô citando muito ela, porque tá muito conectada com o que a gente tá conversando. Imagina acontece aham, um BO na viagem, gente, aquilo ali, você vai deixar aquilo ali estragar todo o seu rolê? Não pode. sim. Tem que dar uma rebolada, tem que aceitar. é, Tem uma outra pessoa também que uma vez eu ouvi falando, nossa, agora eu não vou lembrar quem é, me desculpe, vai ficar sem referência, mas quando acontece alguma coisa, você tem 5 minutos, ou para celebrar ou para chorar. Faz isso e bora pra frente, entendeu? E vida que Outras segue, coisas é virão, isso. vida que segue. Eu vou aproveitar para fazer Porque o merchan também rapidão, porque você falou dos cartões e eu vou deixar o link. Eu tenho o link convite para o Wise, é um cartão que eu usei na Bolívia, usei no Peru, usei na Colômbia, muito, muito top, principalmente para gente brasileiro. E eu tenho um link convite da conta do Nomad também, que é um outro banco digital também muito massa, nesse caso só para dólar. O Wise já aceita outras moedas. Que, tantos outros agora que tem também, mas assim, esses dois são que eu uso, que eu tenho recomendado. o Wise eu fiz ele agora quando eu voltei do Peru, porque eu fui fazer uma travessia no Peru, né? Falando das montanhas que você tinha perguntado aquela hora. Ai, qual que você fez? Eu fiz a travessia Waiwashi, que é uma das Uau, 5 travessias mais bonitas do mundo. E aí nós uau. passamos uns perrengues lá, assim, nós estávamos num hotel, a menina foi roubada, e aí levaram o dinheiro dela, e nós tivemos que, né, falando sobre imprevistos de viagem, Sim, que dentro do babado. hotel, fomos assaltadas, e aí ela tinha Assaltadas levado dinheiro. literal, tipo com a pessoa abordando? Não, Ah, tá. furtadas, né? Deixamos as coisas no Ah, tá. quarto e aí a pessoa, quando nós voltamos, a pessoa tinha levado, só que assim, no momento nós só demos conta dos US$ 200 dela, porque ela foi pegar o dinheiro e não achou. E aí no outro dia nós fomos arrumar as nossas coisas para sair para a viagem, porque como é alta montanha. Então, você primeiro faz os passeios de aclimatação, né, para ir acostumando o corpo, o organismo, e aí depois você parte para a travessia mesmo, porque aí na travessia você passa de 5.000 metros de altitude. Uhum. E aí, no primeiro momento, a gente só deu falta, ela só deu falta dos US$ 200 dela, e aí depois eu e uma outra amiga fomos arrumar as nossas malas, e aí que nós demos falta de mais coisas. Então, roubaram roupas Nossa. minhas, roupas da minha amiga, porque roupas de trekking são consideradas equipamentos, né? E lá, Super. Se você não tem a roupa certa, você tá ferrado. Ainda mais no Peru. Eu passei um perrengue por causa disso também, que eu não tinha a roupa certa. é, Ai, não. A pessoa teve tempo de escolher o que ia roubar. Ah, não, não, e gente. Pelo amor de detalhe, estava Deus. tudo dentro das malas, das cargueiras, porque a gente, né, trekking anda com aquela mochila cargueira. Então, assim, e a pessoa ela foi tão safa que ela abriu, escolheu o que ela queria. O casaco que ela me levou, eu não Ai, tinha que nem usado. horrível. Ai, que Eu comprei horrível. para levar para viagem e eu não usei. Alguém usou antes de mim. Ai, nossa.
Bom, mas E aí, mas como que vocês solucionaram? então, aí ela não tinha mais dinheiro para nada, coitada, porque assim, era o dinheiro que ela tinha para passar o resto da viagem. E aí nós estávamos num grupo de 8 amigos, aí nós juntamos o nosso dinheiro e aí demos para ela conseguir fazer o restante da viagem, porque aí tinha que comprar mantimentos, tinha que comprar as passagens ainda, tinha que pagar as comunidades, porque lá, conforme você vai atravessando as comunidades, você tem que pagar para as comunidades, né? Como se fosse um pedágio, assim, para transitar ali dentro do território deles. E aí eu acabei ficando sem dinheiro lá, depois também, só que aí um dos meus amigos, ele tinha o cartão da Wise, e aí ele conseguiu sacar lá, e eu consegui ter dinheiro para voltar e para finalizar minha viagem bem. E aí, enquanto eu estava lá mesmo, eu fiz o cartão, né? Entrei no site, pedi o cartão, e assim, chegou, eu acho que em 7 dias, sem custo, sem nada. Então, eu super recomendo o Wise, é muito bom, é muito legal. Utilizem o cupom da Nath, porque vale a pena. Se você Sim, eu tem vou cartão deixar o link físico, que aqui de geralmente nos outros novo. você não tem cartão físico. E o cartão físico faz a diferença total. Inclusive no Peru, do caixa eletrônico Multired, que eu acho que é do Banco Nacional, que você consegue sacar sem as taxas, né? Isso Isso, é então. maravilhoso. Eu achei E o eu, cartão eu, físico bom por conta disso, porque aí você consegue sacar na moeda local, né? e o Peru é muito incrível, né? Eu fiquei vendo algumas coisas assim que você já postou de montanhas e tudo, me deu uma vontade de focar mais nesse rolê assim de tipo me lançar mais nessas aventuras de mais dias. Hoje eu tenho um pouco de limitação por conta do trabalho ainda de organizar. Para eu sair assim mais dias totalmente isolada ainda é um desafio. A galera pensa que Uhum. não, que tá tudo mil maravilhas, mas tem isso. Até para quem vive viajando, a gente tem que organizar a rotina, essa coisa do trabalho, de tirar realmente. Para tirar mais dias, no meu caso, eu tenho que fazer todo o movimento, um planejamento em todos os sentidos. Então, eu Uhum. acabo optando por lugares onde eu fico mais tempo e consigo tirar momentos do meu dia para fazer coisas que eu curto e tal. Mas você é uma que me inspira muito no montanhismo, assim. Muito massa. Mana, para você, qual é uma das melhores maneiras de buscar a liberdade? A primeira coisa é buscar autoconhecimento. Eu acho que a gente só é livre quando a gente se conhece. E a partir do momento. E aí a gente volta um pouquinho lá no começo da nossa conversa. A partir do momento que você se conhece, você consegue impor limites. E em um desses limites, você consegue determinar o que é a liberdade para você. Porque eu acho que liberdade é um conceito muito relativo, né? O que é Sim. liberdade para um não é para mim e não é para o outro. Então, assim, eu acho que você se conhecer é fundamental para que você consiga estabelecer o que é a sua liberdade. Porque eu, por exemplo, Ou as, eu né? Por que não as também, dependendo? sim, porque eu, por exemplo, eu falo, eu não quero ter filhos porque eu vou perder a minha liberdade. E é uma decisão minha, né? Porque eu Uhum. não vou poder viajar, eu não vou poder acordar a hora que eu quero, eu não vou poder, né, sair e falar assim, tô indo e quando tiver sinal eu te ligo. E então assim, e eu acho que é importante também você ter liberdade para ser quem você é. Às vezes a gente, sei lá, quer ter alguém do lado e esse alguém acaba nos limitando. E quando você encontra alguém que te aceita do jeito que você é e que deixa você ser livre sem que isso seja uma ofensa para ele, ou para ela, ou para quem quer que seja, isso é liberdade. Eu acho que é liberdade na essência, assim, sabe? Na forma realmente bruta. Porque Tá. eu vivo isso hoje. Eu tenho uma relação e assim, no começo do ano surgiu esse convite para ir para o Peru.
para fazer essa travessia ao Ayahuasca, e ele não podia ir comigo, mas ele falou, vai, é você, é seu sonho, vai lá e vai viver. Claro. E nós temos, assim, isso muito tranquilo. A gente não confunde liberdade com libertinagem, porque as pessoas, eu acho que as pessoas confundem muito as coisas, né? As pessoas acham que liberdade é oba-oba, é bagunça. E não, assim, liberdade é você poder ser você. Poder ir para onde você quiser e saber que quando você voltar vai estar tudo bem. Ter a liberdade para ser você, poder ser você, vai fazer com que você se encontre, vai fazer com que você seja um ser humano melhor, vai fazer com que você agregue para a vida das pessoas, porque você está agregando para você, para viver a sua essência e para falar os nãos que você precisa falar, e para quebrar a cara quando isso tiver que acontecer, porque a gente paga um preço para isso, né? Eu acho que quando a gente se joga, quando a gente se permite, a gente recebe muito julgamento, assim, eu acho que o canal deve ser de muitas mulheres que se deparam com isso, né? Eu acho que muitas devem se identificar, porque eu percebo, assim, que quando a gente começa a impor limites, quando a gente começa a buscar a nossa felicidade, isso é muito mal interpretado, né? Como se nós fôssemos egoístas, porque, querendo ou não, nós vivemos numa sociedade que julga muito. Então, se você se coloca em primeiro lugar, você é egoísta. Mas não, você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque se você não estiver bem com você, você não vai estar bem com o outro. Claro. E tá lá na Bíblia, sabe? Assim, falando, né? Querendo ou não, essas coisas tá muito em pauta, das pessoas misturarem muitas coisas com religião, mas assim, tá lá, amar o próximo como a si mesmo. Então, assim, Deus já colocou lá no mandamento que a gente tem que se amar primeiro, sabe? E aí depois a gente vai amar o outro como a gente se ama. Então, qual é o problema de nós exercermos isso? E quando a gente exerce, a gente tem que estar disposto a não se importar com o julgamento alheio, porque eu acho que isso é um ponto que pega muito também. A gente deixa de fazer as coisas que nos agradam, porque a gente se preocupa com o julgamento alheio. E ninguém vai viver a nossa vida, ninguém vai, sabe, ninguém sente as nossas dores. A dor, ela é muito individual, é muito de cada um. Tem uma entrevista da Glória Maria que eu vejo algumas vezes assim, ela fala, ninguém vai estar lá no caixão por mim, sou eu que estarei lá. Então, por que eu vou deixar de viver por conta do que as pessoas vão pensar? Não, a gente não tem que fazer isso. E a gente tem que bancar as nossas decisões, sabe? Sem se importar, sem ligar para os julgamentos e sem nada, assim. Acho que liberdade é isso, viver do jeito que você quer viver e buscar a sua felicidade. E se de repente você foi num caminho, não tá ali, muda a rota, nada impede. Sim, total. Nossa, você me trouxe tanto insight que eu queria estar com um papel aqui para anotar, que eu vou tentar falar tudo que eu lembrei, tudo que eu lembrar. Porque, primeiro ponto, vou citar o episódio da Dani do Pegadas de uma Viagem, casadíssima há anos, e dá os rolês dela na maior harmonia, porque é isso. Tá passando da hora da gente reinventar a monogamia, não tem nada de errado também com quem quer ser monogâmico. Exatamente. E são acordos saudáveis, né? É ter diálogo nas relações. Tá aí, um outro papo que eu amo conversar sobre as relações. Não cabe agora que a gente está focada na viagem, então a gente vai delirar aqui nas ideias. E um outro ponto que eu achei, nossa, que também mudou para mim o jogo, assim. Eu curto muito os ensinamentos da Bíblia também, já li a Bíblia inteira, tenho uma educação cristã na minha família e tal, tenho raízes cristãs, mas chegou o momento que sim, eu me identifico muito com o que você fala também, sobre liberdade ser, uma das formas de buscar liberdade para mim é ser eu mesma, isso virou o jogo, assim, para mim. E depois, num segundo momento, eu entendi, assim, até mesmo observando a natureza, que tudo coexiste muito, né? É muito complexa a vida, a existência, as realidades, as dimensões e as energias e tudo,
né, as células, digamos, tudo que forma o que é vida, o que faz a gente ser quem a gente é e faz ser o outro quem é. E aí eu pensei, nossa, a gente precisa tentar coexistir com essa interdependência que a gente é, né? Do tipo, eu me amo, eu amo o outro. E isso pode ser ao mesmo tempo. E tenho cuidado, e eu também tenho cuidado com o outro, para ele ter o cuidado comigo. E é claro que isso faz, voltando agora na questão também que você falou, a gente se conhecer e a gente também impor limite, né? Porque aí não é que a gente vai tudo coexistir que eu vou aceitar qualquer coisa. É exatamente Sim. o contrário, né? Todo esse amor que flui e de forma interdependente todo mundo assim, que você se conecte também com o que realmente flua nessa mesma frequência, né? E por fim, o último insight foi que eu lembrei, na real, do podcast de uma mana que eu curto muito, é uma pessoa que eu admiro, que é o podcast Livres, da Gabi Morena. Elas fizeram um episódio inteiro para falar de liberdade. Explodiu a minha cabeça. Eu tenho vontade de ouvir de novo, porque assim, é um assunto que eu coloquei essa pergunta aqui agora nessa segunda temporada pra gente começar a brisa, mas assim, é legal. E foi por isso exatamente que eu coloco na pergunta, qual é uma das maneiras da gente buscar? E eu acho que essa que você trouxe conecta com, de fato, o que eu aplico na minha vida. E eu acho muito importante a gente ser a gente mesma para a gente poder exercer e buscar e encontrar a liberdade que a gente quer pra gente. É isso. Porque a gente tenta se encaixar em alguns padrões, né? Eu percebo que eu já fui casada, né? E quando eu casei, ele queria que eu fosse uma outra coisa, porque eu sempre fui muito livre, eu sempre fui muito, assim, vou, depois que eu fui, eu falo, sabe? E tá tudo bem. E só que assim, obviamente, né? Se eu ia fazer alguma coisa, eu avisava tal, mas assim, eu nunca tive essa coisa de dar satisfação, nunca fui apegada a esse tipo de coisa e também não cobro isso, porque as pessoas são adultas, é igual você falou, existem os acordos e cada um tem o seu, cada um vê o que funciona para si, e tá tudo bem. E aí só, né, um parênteses na questão da monogamia ou não, eu acho que o problema é quando a relação é aberta só para um lado, porque o outro não sabe, né? Porque se as pessoas querem ter relações abertas, maravilha. O problema é se é aberta só para um lado, você não comunica. Ela é aberta para você, mas você não comunicou o seu parceiro. Esse tema, Senhor Jesus Cristo, é infinito. Eu amo. Exatamente. Mas ok, fechamos os parênteses. Fechando parênteses. Manas, eu acho que todas as manas vão entender. E aí o que aconteceu? Quando eu casei, eu tentei me encaixar na vida ali de comercial de margarina que ele achava que ele ia viver. Coitado, iludido, não acreditem nisso, nem no comercial de margarina. E aí, obviamente, eu não me encaixei. Veio o comercial na minha cabeça aqui, gente, pelo amor de Deus. Porque algumas pessoas... Olha, nem passa mais comercial de margarina. Algumas pessoas estão apegadas a ele lá do passado. Mas tudo bem. É porque antes do comercial de margarina veio o filme de princesa. Aí o povo... Esses dias estávamos numa conversa ferrenha lá no serviço por conta disso, por conta da Disney. O que a Disney, né, ferrou com a vida de um monte de gente, porque criou padrões que não existem. E se hoje que nós, né, temos uma consciência melhor, a gente vê o quanto algumas coisas eram abusivas, mas tudo bem. Eu acho que eu nem sei se vem só, tipo, na real, eu acho que existem contos, eu nem sei, na verdade, de onde vêm esses contos, né, que foram os que inspiraram os desenhos. Acho que o buraco deve ser muito mais embaixo, mas assim, a referência que a gente tem de criança, de assistir, de lembrar, é essa, né? Sim. Não, e assim, são coisas que, coitada da mocinha, né? Se lasca a história toda e aí depois, tem o homem que vai salvá-la. Mas a gente não sabe o depois, né? A gente só sabe até o viveram felizes para sempre, mas a gente, normalmente, se felizes para sempre não existe, mas a gente não sabe o depois, então tudo bem. Mas aí,
eu quis me encaixar no mundo dele, assim, eu quis, né, fazer ali o papel e tal. E não deu certo. Por quê? Porque não me cabia, aquele espaço era muito pequeno. E aí eu acabei entrando numa espécie de crise existencial, porque eu me descaracterizei, eu não sabia mais quem eu era, eu tentei ser algo que eu não consegui chegar a ser, e esse Nossa, trabalho de voltar para você é muito dolorido. é, Eu acho que muita gente, muitas mulheres, principalmente, elas se jogam em viagens depois de ter relações, né? Pelo que eu vejo eu, de muitas mulheres falando de relações frustradas, relacionamentos abusivos e tal, porque é uma forma de você se reconectar, de você se encontrar, de você saber o que faz bem para você. Porque muitas vezes a gente por não conseguir impor os limites, por não nos conhecermos e por sermos mulheres, né? E essa coisa toda do patriarcado, né? A mulher foi feita para servir e, e as nossas necessidades sempre foram postas em segundo plano quando eram colocadas em segundo plano, porque se a gente for parar para pensar lá no começo, a mulher ela só era para reprodução, era a única função da mulher. E aí, com né, muito trabalho, nós passamos a ter a nossa importância, a nossa representatividade. Mas ainda assim, hoje é enraizado isso, de nós querermos agradar o outro. E aí você sim, se perde, porque você não agradou o outro, ou o outro em algum momento resolve que você não agrada mais, e aí você não sabe o que fazer com o que sobrou, porque você não se reconhece enquanto indivíduo. E aí, né, fazendo um gancho com o que você falou, né, sobre amar o outro e se amar, a gente não pode esquecer que, independente, seja saudável quanto for a sua relação, somos indivíduos. Né? Você é uma pessoa, o outro é outra pessoa. Você tem que continuar tendo a sua super, vida, saindo com seus amigos, fazendo aquilo que te dá prazer, e o outro também, porque isso é saudável, né? Esse super, negócio de nos tornamos um. Não, ninguém se torna um. Isso é ilusão. Isso a gente tem que saber transitar, viver bem quando somos dois, como, quando somos um casal, e muito bem também quando não somos um casal, como, quando somos indivíduos. É isso que faz com que, independente do que aconteça, você consiga se manter bem, você consiga se manter sã. Porque, igual você mencionou, né, da Lisa, a única coisa que a gente controla somos nós. Mas até isso eu questiono, porque assim, às vezes a gente não controla nem a gente. Porque a nossa claro, cabeça é uma coisa tão louca. Eu passei, o ano passado, assim, eu tive uma depressão muito pesada, tal. E o meu maior dilema era porque eu entendia, eu racionalizava sobre o que estava acontecendo, e o fato de interpretar e racionalizar não impedia que eu sofresse por aquilo. Então, aham, assim, olha o sim, quanto é louco. Porque a gente sim, sabe que a gente não quer aquilo para nossa vida, sei lá, seja uma relação, seja um trabalho que nos faz mal, seja qualquer coisa. A gente sabe que a gente não quer, mas também aquilo ali, a gente não consegue se desvencilhar daquilo, por N motivos. É algo que é bem, bem sensível. E a gente tem que sabe, ter muita paciência, a gente tem que ter sim, muito acolhimento. sim, não, você falou tudo a palavra acolhimento, porque tá aí uma outra brisa atual da minha vida, que é essa bendita dessa palavra, controle. Eu tenho reconstruído esse conceito, assim, para mim mesma. Às vezes, o controle interno é você entender o que está acontecendo, que seja, né? E pedir ajuda, por exemplo. Sim, Tô vendo que tá rolando isso. E aí eu fico muito feliz também de ter humanas que viajam aqui mais uma vez, como esse canal mesmo da gente trazer aqui simplesmente trocando ideia sobre as coisas que a gente fala e a gente se identificando e outras manas vão se identificar também, eu acho. sim. E aí Uhum. quando a gente estava falando sobre essa questão do papel da mulher e essa coisa toda, né, que conecta com o assunto lá de liberdade, eu lembrei de um livro que eu li, que é A Prostituta Sagrada. Esse livro, para você que gosta de história, por exemplo, é super legal.
ele traz assim um contexto desde quando era matriarcado, e aí ele não conta historinha, ele traz com base em pesquisas, em dados, de como era, como foi a transição para o patriarcado, como pode ser, e achei muito interessante esse livro, depois você dá uma olhada. Ah, eu vou pesquisar. E nessas caminhadas todas, né, deixamos várias pegadas por aí. O que você curte deixar por onde você passa, Mana? Ah, eu acho que o mais importante é você deixar bondade, assim, sabe? Simplicidade, porque é isso que as pessoas vão levar, sabe? O quanto foi o quanto você foi a sua essência naquele lugar, sabe? E isso se conecta, é muito legal porque o universo traz pessoas para conectar com você que estão nessa mesma vibe. Então, assim, Demais da conta. quando você percebe que você tá ali, você tá, independente de toda a bagagem que você traz, independente de tudo, sabe? Seja simples, esteja ali para receber. Porque, igual você falou, né? Eu estive numa condição que eu não podia escolher o que eu queria comer, tal, porque eu estava ali, mas você se entregou e você viveu e você percebeu que comer moela não é tão ruim assim, sabe? Pode ser diferente. E que bom que as pessoas estavam oferecendo isso para você, porque era o melhor que elas tinham para te oferecer. Exato. Então, assim, porque às vezes a gente, né, tem aquela coisa, aquele nariz em pé, a gente acha que é o título que a gente carrega, a gente acha que é a conta do banco que a gente tem, e não, sabe? O que é você fora tudo isso? Sabe? Seja só a Nath, seja só a Evelyn, seja ali num bate-papo e converse com a pessoa e demonstre interesse naquilo que ela está te trazendo, porque você vai aprender. A gente sempre aprende, sabe? Independente. E aí eu não falo de grau de instrução, nada disso, mas assim, de trocas sinceras que acontecem quando a gente está aí por esse mundão e o que a gente carrega depois disso, sabe? Depois que essa magia de conexões que acontecem. Eu costumo olhar para as pessoas que aparecem na minha frente, no meu caminho, digamos assim, com dois olhos. O lado de coisas que me incomodam naquela pessoa, que sempre às vezes pode ter, né, é o que vai me ensinar, né? É o que eu tenho que ficar atenta, tipo assim, nossa, por que que eu reparei nisso? O que que é que tem em mim aí que cutucou, né? Exatamente. E aí, se você tá aberta a esse primeiro olhar, o segundo fica muito mais fácil, porque você também vai estar muito aberta a aprender de alguma forma com aquela pessoa ou conhecer ela, né? Tá disposta a pelo menos ouvir o que ela tem a dizer. E aí tem gente que pode acontecer de você já entender, tipo assim, ah, tá, já ouvi o suficiente, agora eu vou só dar uma seguidinha aqui, pode ficar aí, tá tudo bem. Uhum. E é isso, e flui, né? E flui mais gostoso. Sim. E essa bondade de você, às vezes, simplesmente escutar a pessoa e, que nem você falou, ver o que tá aberto a receber dessas pessoas. Acho que isso é muito lindo, assim, e agrega mais pra você do que tudo, né, na vida. Sim. Eu Eu acho que lembro, viagem é uma grande oportunidade de a gente praticar isso, né? Nossa, sim. Eu lembro uma vez que eu fui visitar a minha avó, e aí de manhã, eu indo para o trabalho, sei lá, eu estava no ponto do ônibus, e aí do nada um cara começou a conversar comigo, e ele era catador de recicláveis, e aí ele começou a falar do quanto ele era feliz. E aí eu fiquei assim, né? Tipo, como assim? Mas assim, ele falando do quanto ele realmente era feliz, o quanto ele era abençoado por Deus, pela saúde que ele tinha, por conseguir o dinheiro dele e tal. E aí aquilo me bateu, assim, sabe? Eu falei assim, gente, como que uma pessoa que, em teoria, né, se a gente for observar o padrão de sucesso que as pessoas julgam, né, que aham, existe na cabeça delas, de sim, status, cargo e salário, é,
E se a gente for descartar isso, o quanto aquele senhor, numa condição tão simples, o quanto ele era feliz e o quanto ele verbalizava isso, porque é uma coisa que a gente não vê as pessoas falando. A gente tem muitas bênçãos todos os dias, né? A gente acorda e a gente tem o que comer, e a gente tem o que vestir, e a gente tem o conforto ali, e a gente não é grato por isso. E às vezes a pessoa tem muito menos do que a gente e ela consegue exercitar a gratidão naquele pouco que ela tem. Então, foi uma conversa muito rápida que aconteceu, mas eu fiquei marcada com aquilo ali, sabe? E por quê? Porque eu parei para escutar e para ser aberta ao que o outro tinha para falar. E com bem certeza legal. o fato de você ter tido a bondade de parar para escutar ele marcou ele também, né? Marcar outra Sim. pessoa. Porque às vezes é só isso, né? Às vezes a gente precisa de alguém que escute, de alguém que mostre o interesse, né? Por que a gente vive nessa era de pessoas tão doentes mentalmente? Porque a gente não demonstra interesse genuíno por ninguém. Hoje em dia tá tudo tão corrido, tão apressado, que você fala, ai, não tem 5 minutos. É aquela coisa, né? Oi, tudo bem? Tudo bem. Tipo, só para cumprir protocolo. A gente não para pensar de fato, está tudo bem? Ou aquela coisa, assim, quando a gente tem um amigo e ele fala, tá tudo bem, mas você sabe que não tá bem pela forma que ele te respondeu. Ai, total, sim. E você Sim. vai ali, não, mas fala, tá? Porque eu acho que a gente tá muito carente disso, sabe? Eu tô até com vergonha da última pergunta, porque eu ia te pedir um conselho ou uma dica, mas eu tinha que, na verdade, ter anotado as várias dicas e conselhos que rolaram em todo o episódio. E aí agora, no final, a gente ia ter mais do que uma, a gente ia ter, não sei, 20. Desafio quem for escutar esse episódio a botar uma lista e me falar quantas coisas conseguiu tirar de conselho e dica. Não vou pedir nenhum conselho e dica mais para Evelyn. Eu acho ótimo. Espero que, de fato, assim, algumas coisas sirvam de reflexão. Eu acho que é importante, pelo menos, a gente refletir, né? Eu Mano, eu leio tô muitas brincando, tá? coisas. Você pode sim deixar uma dica ou um conselho se você tiver final, tá? Óbvio. Eu não vou fazer isso também. Não. Mas eu acho que, assim, o mais importante de tudo, eu digo por mim, é se conhecer e se acolher, sabe? Foi uma coisa que mudou a minha vida a partir do momento que eu mergulhei no autoconhecimento. De forma geral, eu sempre fui uma pessoa muito de refletir, de entender o que acontecia, de tentar ver as coisas, de certa forma, como uma espectadora, sabe? Porque quando a gente está envolvida ali na ação, nós somos parte, né, do que está acontecendo, geralmente a gente se coloca numa posição de vítima, ou geralmente a gente não consegue ter esse distanciamento que nos permite fazer uma leitura real do que está acontecendo. Então, eu acho que é importante nós nos conhecermos, nós observarmos o que a gente pensa, o que, igual você falou, né? Quando você olha com os dois olhos para as pessoas e você olha aquilo que te incomoda e você reflete o porquê aquilo está te incomodando. E de fato, assim, por que a ação do outro me incomoda? Tem alguma coisa em mim que aquilo ali despertou? Sabe? Porque ninguém é 100% bondade, ninguém é 100% maldade. A gente tem as duas coisas vivendo ali no mesmo ambiente, Tudo coexistindo ali de novo, né? Sim. Exatamente. Mesmo aquela pessoa que você fala, Deus me livre, isso daqui é terrível. Para alguém ela foi boa. Nem que seja só para ela, mas ela foi boa. Então, assim, é importante a gente conseguir enxergar isso, avaliar e poder fazer uma leitura que nos deixe confortável com relação àquela situação ou aquele sentimento. Porque quando a gente consegue isso, você leva a sua vida de uma forma muito mais leve, você não faz tempestade em copo d'água, sabe? Você, de fato, começa a se importar com aquilo que realmente tem importância. E aí você deixa de se chatear com todas as pequenas coisas que acontecem no seu dia. Ou numa viagem. Mana, se você que estão escutando aí ainda, não sei, de alguma forma pode ser que rola alguma dificuldade, ou de entender, ou de viver, não se compara.
Não é que a gente tá falando isso, que a gente é perfeito e tal. Eu demorei, eu sou meio impaciente, sabe? Com as coisas. E aí eu ficava querendo assim, não, mas gente, pelo amor de Deus, eu já fiz um tanto de terapia, já passei por tanta coisa. Por que que eu, né? Qual que é? Aí eu falei, não, calma, é um processo eterno. Sim, Tipo assim, infinito, não é uma olhada no espelho que você já vai, tipo, plum, já entendi. não. Não, deixa, igual você falou, se acolhe o que for para acontecer, vai com calma, né? Tipo assim, leva o tempo que for, pede ajuda, faz terapia, faz outra, depois faz outra de novo, muda de terapeuta se for preciso, busca outras Sim, coisas, escuta Humanas que Viajam quantas vezes você quiser, os episódios. tem Manda mensagem muitas pra coisas legais. gente, a gente troca ideia, a gente brisa, entra no grupo do WhatsApp pra gente brisar muito, a gente troca uns podcasts particular lá dentro do grupo. É isso, Sim. vai. E vai rolando. E volta, tipo um espiral. Eu tava conversando com a Mafê, que é a minha co-host no Humanas que Viajam outro dia, a gente fez uma videochamada pra se atualizar, e a gente tava lembrando disso. Nossa, amiga, é um espiral, né? Ela é, que a gente tava conversando dos surtos uma da outra. É, o Uhum. trem é isso. Que seja um espiral pra frente, pra cima. Mas vai ser É. um espiral. E é importante isso, né? De não se comparar e assim, não se comparar até com você, porque às vezes eu percebi muito isso no meu processo. Eu achava que eu tinha superado alguma coisa, e aí depois eu caía de novo naquilo ali, e aí eu falava, não, mas como assim? Superado. Como que você caiu de novo? Você não estava bem, você não tinha superado e tal. Mas não, sabe? O fato de você conhecer algo que seja uma dor não te torna imune a ela. Muito pelo Claro, contrário, só vai fazer com que você saiba lidar melhor com aquela situação, mas não vai te tornar ainda bem. imune, né? Aham. Sim. Então é importante a gente conseguir ter esse cuidado, porque a gente tem cuidado com o outro, por que que a gente não tem com a gente? Mas. Ui, chama. Eu amo falar disso, porque eu acho que, pra mim, pelo menos, conecta muito com o viajar. E aí, como a gente está falando de manos que viajam, e viajar é tudo a ver com a gente se conhecer, e a gente se libertar, e a gente se curar. É essa troca, assim, que eu acho que vai fazer diferença para as manas que estão ouvindo. Viajar, igual eu falo, não só por lugares, mas por ideias também. Eu Sim. queria te agradecer, mana, pela presença, curti demais o papo, sensacional. Ah, eu Espero que também você tenha adorei, foi gostado. incrível, assim, foi muito bom. Eu tava, bom, igual eu falei, né? Eu tava morrendo de medo, falei, ai, não sei se eu tenho conteúdo para isso e tal, mas foi muito prazeroso, foi muito leve e foi uma delícia participar. Obrigada pelo convite, mais uma vez fico lisonjeada. Ah, Você que quer bom. deixar os seus contatos ou algum arroba, ou falar de algum projeto que você tenha de vida, de trabalho? Bom, de vida, eu espero viajar bastante logo. Estou tentando aprender investimentos para conseguir ter aí uma renda passiva. Mulheres Que aprendam a investir, isso é importante. massa! Super! Se alguém quiser, pode me chamar que eu dou dicas, mas eu estou Eu engatinhando, mas quero. eu acho que é importante. Eu quero dicas depois, hein? Tá bom. E, bom, meu Instagram é @Evelyn Santos Moraes. Se alguém tiver se identificado, quiser conversar um pouco mais, eu gosto muito, assim, de falar sobre essas coisas, sobre autoconhecimento, sobre tudo, né? Essa coisa de nós nos superarmos mesmo, porque eu acho que a gente tem que se apoiar. Então, se alguém precisar, eu estou super à disposição e vamos continuar com muitas conversas. Maravilhosa! É isso. Muito obrigada, mana. Adorei. Gente,
esse episódio ele vai estar, então, disponível no nosso canal oficial do Manas que Viajam, que é o nosso programa lá no Spotify, mas ele também vai estar no meu canal do YouTube, Nath Nômade, Manas que Viajam. E eu tenho uma newsletter, para quem quiser assinar, no Substack. Eu deixo tudo isso bem informadinho nas descrições. Dá uma olhada depois. A gente está sempre recebendo tudo com muito amor. Mana, muito obrigada. Foi um prazer aí de novo, mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos juntas. É nóis. Adorei. Beijão pra você. Fica bem, se cuida. Me conta depois dos investimentos e das próximas viagens. Sim, sim. Vamos trocar muitas figurinhas ainda. Curto muito acompanhar você. Me inspira muito. E um dia eu ainda vou ter a sua coragem. Vou largar esse mundo corporativo e vou me jogar aí no mundão. Hora da Prenda 2. É o dia que eu vou cantar a música que vocês mandaram. Eu escolhi a música El Caribe Funk, porque eu cheguei no Caribe finalmente. Era um lugar da Colômbia que eu queria chegar. Só que assim, gente, eu não ensaiei não, entendeu? Eu botei a música aqui, eu vou botar ela aqui no mais alto que eu posso no notebook. E eu vou cantar e... vamos ver como é que vai sair. Estão preparados? Eu não. Bora. Que te duerme se lo leva la corriente, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Baila con tambores de fuego palanque, el montón de campana en su catedral de Cartagena, en la noche quiera con la mañana, en un Caribe funk, que se viene, se lo lleva la corriente, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Como que tá? Ai, que legal. Bailar com tambores de fogo em palenque, e som de campana, com fita de pedra e barulho. Vivendo de Cartagena, em onde está a conquista, uma Carolina, Caribe funk que trago yo, Caribe funk que trago yo, Caribe funk que trago yo, Caribe funk que trago yo. Chega de passar vergonha, chega!